das perguntas que mais chega na minha página é: Andréia, o médico prescreveu tal medicamento pro meu filho, o que que você acha? Andréia, saí do consultório com uma receita do medicamento X, tô preocupada. Andréia, eu devo ou não medicar o meu filho? então essa pergunta é algo que machuca profundamente as famílias, porque a gente está falando de saúde mental, medicalização e olhando para uma criança e dizendo: "Eu tenho que te dar algo que eu não sei o que vai acontecer". Me sinto culpada, responsabilizada e incompetente quando eu preciso medicar um filho que tem comportamentos desafiadores ou necessidades específicas. E eu vou explicar por que isso acontece. Se você também tem interesse nesse assunto, vem comigo no meu canal, eu trago informações sobre neurodiversidade. Sou Andréa Rossi, orientadora parental para famílias neuroatípicas, e eu trago muita informação desse lugar, baseada em ciência e baseada em vivência. Se inscreve no meu canal e vem comigo. Saúde mental, ela ainda é um tabu dentro da nossa sociedade. E quando a gente vai para o universo das crianças e dos jovens, dos adolescentes, isso se torna ainda mais grave, porque existe uma construção social de que crianças e adolescentes não têm problema de saúde mental, elas devem e têm a obrigação apenas de estudar e ser feliz. E que não existe um lugar como é o lugar do adulto, com tantas preocupações, para que ele tenha uma necessidade de ser tratado e medicado com questões de saúde mental. Quando a gente vai para o lugar da neurodiversidade, isso se torna ainda muito pior, porque crianças com questões de saúde mental, seja por um desenvolvimento atípico ou por uma questão emocional, elas têm comportamentos muito desafiadores e que, em alguns casos, a medicação ela vai contribuir para essa redução de danos. Mas para chegar nesse lugar é preciso se desconstruir de um lugar muito mais profundo e que as famílias ainda não têm acesso a esse tipo de informação. Quando uma criança ou um jovem apresenta sinais claros de sofrimento psíquico, prejuízos acadêmicos, prejuízos sociais e ela está acompanhada por uma equipe médica da área da psiquiatria ou da neurologia e também por profissionais da saúde mental como psicólogos, neuropsicólogos, o encaminhamento médico ele pode conduzir a uma proposta de intervenção medicamentosa, sim. É esperado que isso aconteça também na infância e na adolescência. E é nesse momento da prescrição médica que algumas famílias travam, algumas famílias se paralisam e vem uma pergunta muito, muito forte na cabeça que é: eu vou dopar o meu filho, eu não dou conta de cuidar do meu filho, a escola não dá conta de acolher o meu filho, e agora eu vou medicar o meu filho para poder ter paz de espírito. Isso é algo clássico e aparece com frequência nas famílias que precisam optar por um tratamento medicamentoso para a saúde mental. Essa culpa é infundada, ela vem de uma construção social e nós temos a responsabilidade e a obrigação de desconstruir esse cenário e entender qual é a função da medicação para a saúde mental no seu filho que se fez necessário dentro do processo terapêutico que está sendo acompanhado. O primeiro passo, e eu considero o mais importante de todos, dentro da neurodiversidade e do aporte medicamentoso quando necessário, é entender que não existe saúde sem saúde mental. Isso precisa ficar claro de uma vez por todas. E para que isso fique claro, eu vou te convidar a fazer uma reflexão muito importante. Se seu filho tivesse asma, você negaria a bombinha para que ele pudesse respirar melhor? Se seu filho tivesse diabetes, você negaria a insulina para que ele tivesse um pâncreas funcionando a contento e cuidasse de toda a parte metabólica dele? Então, por que que com saúde mental você questiona se vai ou não dar uma medicação que foi avaliada por um médico para que possa contribuir com a redução de danos do seu filho? Essa reflexão ela precisa estar muito clara na cabeça das famílias que estão passando por esse processo. As medicações para a saúde mental, para pessoas, crianças e jovens que estão passando por processos depressivos, disruptivos, ansiosos, desorganizados, elas têm uma função para contribuir
com o franco desenvolvimento da criança. Esses medicamentos não estão disponíveis e sendo ofertados para contribuir com a professora, ou com a família, ou com a sociedade. Não, esses medicamentos estão sendo prescritos para contribuir para o franco desenvolvimento da criança, exclusivamente. A medicação para a saúde mental, ela não faz mágica. Ela não modifica a personalidade da criança, ela não modifica a situação que ela está inserida. Mas a medicação, nos casos que quando se faz necessário, ela vai oportunizar um acesso a essa criança de maneira mais organizada. Ou seja, a criança vai aderir melhor ao tratamento terapêutico, ao tratamento clínico de modo geral. Essa criança ela vai ter maiores chances de receber informações de forma mais organizada e ter respostas mais assertivas sobre o que precisa ser feito no âmbito social, emocional e acadêmico também. A medicação, ela não substitui vínculos, ela não elimina combinados, mas ela oportuniza situações onde a criança vai compreender melhor o ambiente, porque no cérebro dela existe uma desorganização, uma aceleração ou uma desaceleração da leitura desse ambiente e do que se espera que aconteça de forma organizada, para que essa criança tenha uma redução desse sofrimento. Nem toda criança neurodivergente precisa de medicação. Nem toda criança típica também não precisa de medicação para ter acesso a informações mais organizadas. Porém, algumas crianças estão em sofrimento profundo e muito prejuízo, e sim, a medicação vai contribuir para acessar essa criança de maneira mais organizada, menos reativa, e que ela possa ter um treino de habilidades muito mais organizado, muito mais efetivo. Então, a medicação ela não tira a questão como um todo. Ela organiza, ela oportuniza, mas o ambiente precisa favorecer melhor também toda essa comunicação para que o combo seja perfeito. Então, desconstruir a ideia de que você não está medicando o seu filho porque você não dá conta, você não está medicando o seu filho porque a professora também não dá conta dele. Você está medicando o seu filho porque para ele é importante e para ele se faz necessário ter um suporte muito mais estruturado e organizado para ele dar conta das demandas que estão permeando a vida dele. Você está medicando o seu filho porque você reconheceu que para ele se faz necessário. E aí é importante olhar para ele e não para você, por mais que te doa. Doeu em mim também quando eu tive que fazer isso, até que eu entendi a função dessa situação como um todo, e não só pelo meu olhar. Quando a gente entende que a função medicamentosa ela é um componente do tratamento, tudo vai melhorar. Por quanto tempo, qual a dosagem, como vai ser feito, como é a introdução, isso tudo é discutido com o médico. O que se espera dessa medicação, quais serão os efeitos positivos, existem efeitos negativos, onde que está o maior prejuízo, qual é a batalha que a gente vai olhar, como é que eu preciso entender sobre tempo de eficácia, quanto tempo isso leva para fazer efeito. Isso tudo é discutido com o médico, olhando sempre para a criança. Tudo que você tiver dúvida sobre medicação tem que ser perguntado para o médico, e o médico tem à disposição para te explicar, né? Então, não saia com dúvidas, não saia com medo, não saia com receio, não saia com senso de incompetência, saia com responsabilidade, saia entendendo que isso é mais um recurso para promover a saúde mental do seu filho, para que ele tenha ganhos no ambiente social, acadêmico e emocional. E aí você vai discutindo e dialogando com o médico estratégias, tempo de uso e todas as outras questões que eu já mencionei aqui. Mas o mais importante é entender que a medicação, ela não está aí para jogar contra. Muito pelo contrário, ela está aí para jogar a favor do seu filho. E você, como responsável, adulto responsável por aquela criança, vai promover esse movimento, sim, para que ele se beneficie. Nem toda criança precisa de medicação, mas quando a medicação se faz necessário, temos que olhar para isso com responsabilidade. Então, se você está nesse processo de escolher a medicação, de ver como é a medicação, de medicar ou não, a primeira coisa é de saber que você não está sozinho, você não é a única pessoa, você não é incompetente.
se acolha, se respeite, mas sobretudo tenha um olhar responsável sobre as escolhas que você está fazendo, sem medo, tá? Sem cair no crivo do julgamento de uma sociedade. Entenda esse processo, né? Entenda que é um processo terapêutico que está amparado por pessoas competentes e que todas as suas dúvidas podem ser sanadas por meio dessas pessoas também. E que você é a pessoa que tem o poder nas mãos, que mais observa o seu filho, né, no ambiente social, emocional e acadêmico, e que está vendo os prejuízos dele. E que sim, a sua preocupação está neste lugar, de ajudá-lo a reduzir esse sofrimento que não é seu, é ele que está sentindo, mas que você está vivenciando junto com ele. Quando você escolhe o processo terapêutico medicamentoso para ser um aliado nesse processo, você não está desistindo do seu filho, você está promovendo ainda mais saúde mental para ele. Então, com informação, respeito e amor, essa medicação, ela pode ser um aliado valioso para o seu filho quando for necessário, olhando as necessidades dele e não da sociedade. Medicar com consciência é parte do cuidado. Eu não estou aqui fazendo apologia à medicação. Eu estou trazendo informação sobre mais um braço, mais um processo, mais uma alternativa quando a saúde mental está afetada. Isso não é para todo mundo, isso não é para comportamento típico da infância ou da adolescência, isso não é para que todo mundo tenha paz, não é isso. Isso é para a criança, é para olhar para ele, somente para a criança. Então a medicação, ela quando usada com responsabilidade, respeito, a gente não precisa ter medo, né? A gente tem que ter um olhar cuidadoso. É sobre isso. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa seu comentário, curte, comenta, compartilha, divide com outras pessoas e assista quantas vezes for necessário para que você se aproprie dessa informação e tenha decisões mais tranquilas, mais calmas e realmente com significado para a realidade da sua família, em especial do seu filho. Um beijo e até o próximo vídeo.